muito se especulou que os mineradores de Ethereum vão migrar do sistema do Ethereum, vão migrar de minerar Ethereum para minerar o outro tipo de Ethereum. Então, seria o Ethereum Classic? Seria outro Ethereum? Exatamente isso que os caras estão fazendo. A comunidade de mineradores de Ethereum está procurando uma alternativa para continuar minerando o Ethereum e não jogando fora esses 5 bilhões de dólares investidos em equipamentos, tá? Então, os maiores mineradores da rede Ethereum, eles estão querendo fazer um hard fork, ou eles estão fazendo um hard fork, né? Já estão projetando aí um novo hard fork. Inclusive, o cara que fez o hard fork do Ethereum Classic, né? Do Ethereum para o Ethereum Classic, ele vai ajudar e vai colaborar com os mineradores da rede Ethereum para fazer o novo Ethereum que se chama Ethereum W. Não se confunda com o W Ethereum. Tem o Rapid Ethereum, que é um Ethereum congelado em contrato inteligente, que você utiliza para pagar taxas menores na rede Ethereum. Mas tem o ETHW agora, tá? Que seria como se fosse na época do hard fork do Bitcoin, o tal do Bitcoin Cash. Então a comunidade ela se divide e você tem nessa divisão dessa comunidade muita grana envolvida e muita manipulação envolvida, tá? Eu vou explicar para vocês provavelmente quais vão ser o passo a passo desses manipuladores da rede Ethereum, dos mineradores do Ethereum, o que eles vão fazer para tentar captar o maior número de recurso financeiro possível no momento da migração do demerge. Então, basicamente, o Ethereum, para fazer com que os mineradores deixem de minerar, ele vai aplicar mais uma bomba de dificuldade. Já existiram, acho que 5 bombas de dificuldade da rede Ethereum. O que é uma bomba de dificuldade? Bom, o sistema de Proof of Work ele é baseado em resolver problemas matemáticos complexos. E aí o que o desenvolvedor faz, né? Os desenvolvedores do Ethereum vão fazer o seguinte: para demover a ideia de que você vai conseguir minerar Ethereum, eles vão colocar uma bomba de dificuldade onde vai elevar um nível de dificuldade a um nível extremo, onde nenhuma máquina no mundo vai conseguir resolver os problemas de dificuldade de mineração. Ele vai desacelerar a facilidade de mineração e processamento matemático de solução dessa rede. Então, nenhum minerador da rede Ethereum que a gente conhece vai conseguir fazer valer esse investimento aí de 5 bilhões de dólares em máquinas, em GPUs, para conseguir validar as transações da rede Ethereum. E aí, quem vai ser recompensado serão aqueles que investiram na Beacon Chain e que aportaram pelo menos aí 32 Ethereums, seja em comunidade ou não, 32 Ethereums dentro da rede Beacon Chain. Então, o que acontece? Depois que nós tivermos essa migração, né, essa alteração, que vai provavelmente acontecer em setembro, nós vamos ter então 2 tokens Ethereum. Tá? O Ethereum, como conhecemos, o Ethereum original, que é o Ethereum que vai ser Proof of Stake, e nós vamos ter um Ethereum dos mineradores, que é o Ethereum W. Tá? O Ethereum W, ele não está listado ainda em várias corretoras, está listado em poucas corretoras, que historicamente são as corretoras onde tem pessoas envolvidas com manipulação de mercado, tá? Com manipulação de preços de mercado. Bom, o grande detalhe é o seguinte: o fundador da Tron, Justin Sun, ele é um dos maiores mineradores aí do ecossistema da rede Ethereum, tá? Se eu não me engano, aí o cara vai ter, se eu não me engano, ele tem atualmente mais de 1 milhão de Ethereums dos atuais na sua mão, né? Que foram gerados pela mineração. Então, e se o hard fork do Ethereum for bem sucedido, ele pretende, tá, doar Ethereums W bifurcados para a comunidade e desenvolvedores do Ethereum W para construir um ecossistema Ethereum. Ou seja, ele é o cara da rede Tron, mas ele é igual o cara o Roger Ver do Bitcoin, tá? Com a história do Bitcoin Cash. Muito semelhante a essa ideia. Eles vão querer, então, se dividir da rede principal e vão querer manter o Ethereum da rede Proof of Work,
tá? Então eles vão estabelecer. E aí qual é o grande problema? E que muita gente não vai se dar conta, tá? Em um primeiro momento, esse ETW, ele provavelmente vai ser esses 1 milhão de Ethereums aí da rede normal do Ethereum vão ser provavelmente investidos em ou trocados por ETHW, tá? Esse Ethereum, Proof of Work. E aí, esse Ethereum Proof of Work vai, na minha opinião, dar um pump fudido no preço, tá? Vai dar um pump fudido no preço. Por quê? Porque provavelmente eles vão usar a liquidez, eles vão vender a mercado esses Ethereums, os Ethereums convencionais, vão trocar por essa porra desse token Ethereum W aí, tá? E aí, em um primeiro momento, eles vão fazer com que, de alguma forma, por contatos, vão fazer com que esse ETW vai ser lançado em diversas corretoras com grande liquidez. Então, no momento em que chegar o ETHW para as grandes corretoras, tipo a Binance, tipo a Coinbase da vida, eu tô só falando por alto, tá? Ou a corretora que eles pagarem para eles colocar esse token, tipo talvez a FTX. Quando nesse momento chegar, talvez vai ter um pump de 1 semana, 2 semanas talvez. E depois é só ladeira abaixo, tá? Vai ser a mesma coisa, na minha opinião, que aconteceu com o Bitcoin Cash. Tá? Eles vão atrair a narrativa por algum momento de manutenção desse ETW, vão utilizar a liquidez que eles já mineraram para pagar e para tentar fazer com que os investidores das corretoras tradicionais deem liquidez suficiente para eles conseguirem tirar todo o investimento dessas máquinas. Tá? Então a ideia é eles fazerem todo esse movimento para atrair sardinhas no mundo todo, investidores de cripto no mundo todo, para darem liquidez para eles através da compra desse token ETHW nas corretoras. Tá? Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Se esse hard fork do ETW acontecer de fato e ele for bem sucedido, na minha opinião, os próprios mineradores vão dar um pump no preço, que é aquela motivação que toda sardinha precisa para ver um ativo subir 500% em 2 meses, por exemplo. E aí o que acontece? Eles vão fazer isso para atrair, é como se fosse uma isca, tá? Para atrair esses investidores e atrair essa liquidez. E quando for começado esse token a ser anunciado nas principais corretoras do mundo todo, com mais liquidez, você vai ver, provavelmente, eu acredito que isso vai acontecer, provavelmente depois de um tempo, eles vão começar a vender esses ETW na cabeça dos investidores para pegar a maior liquidez possível, tá? E aí tem 2 movimentos que podem acontecer. O ETH, o Ethereum que a gente conhece, pode bater os $2.000 até 2100, né? Como eu falei. E depois sangrar durante esse período para fazerem essa conversão. E o ETHW pode subir, tá? Pode ter uma alta. Pois bem, então esse Justice Sun, que não é nada confiável, inclusive ele é daqueles chineses, sabe aqueles chineses que gostam de imitar, copiar exatamente outras coisas e dizer que é melhor? Então, esse chinês tem que tomar bastante cuidado, porque o Justice Sun, ele vai tentar fazer uma das maiores manipulações, na minha opinião, do mercado cripto recente, principalmente durante esse ano, tá? Mesmo com pouca demanda no mercado cripto, eles já têm liquidez suficiente para fazer um movimento artificial no preço do ativo subir, tá? Eles já têm demanda para isso. Então o que acontece? Ó, ele já está criando a tal do USDD, né, que é baseado na rede Tron. Então ele sempre copiou o Ethereum, ele sempre foi um cara extremamente ganancioso. Então tem que tomar muito cuidado para você talvez aproveitar o movimento de volatilidade para quem tem um capital pequeno. Isso eu vou explicar e dividir muito bem isso para vocês, porque não dá para aproveitar de um momento de manipulação utilizando todo o capital, toda a tua reserva financeira da tua vida, tá? Por quê? Porque a chance de quebrar é gigantesca. Pois, quem é o mais esperto? O mais esperto são os mineradores que sabem o que estão fazendo, os caras mais experientes do mercado que vão utilizar vão fazer esse motim, vão fazer
utilizar dessa data muito específica para fazer toda essa manipulação. Então, tomar muito cuidado, tá? Então, a gente não sabe que dias que vai acontecer uma grande alta ou que dias que vai acontecer grande queda. O que eu acredito é, eles vão se aproveitar e tentar se beneficiar desse momento de migração do sistema de Proof of Work para o sistema de Proof of Stake do Ethereum convencional. Então, a gente tem que, como investidores do Ethereum convencional, nós temos que nos antecipar a nossos inimigos, tá? Porque nossos inimigos são esse tipo de cara que quer criar o hard fork da rede ETHW, tá? Para mim, eles são os inimigos dos investidores iniciantes ou investidores que têm menos capital, beleza? Então, quando vem o Demerge, tá? Então, o Demerge, prestar bastante atenção, ele vai vir no dia 19 de setembro, tá? 19 de setembro, vamos colocar aqui em amarelo. 19 de setembro vai vir o Demerge, tá? Quais são as manipulações, então? Insiders, mineradores da rede Ethereum, na minha opinião, vão em um primeiro momento trocar os seus tokens USDC e USDT, para o Ethereum W, ETW, tá? O Ethereum W, tá? Ou o Ethereum Proof of Work. Primeiro momento, eles, na minha opinião, vão fazer isso, tá? Serão utilizados, então, o USDC e o USDT serão utilizados para comprar ETHW. E os holders de Ethereum Proof of Work vão vender o token do hard fork, quando eles forem listados nas corretoras grandes, ok? Nas corretoras maiores. Então, na minha opinião, é exatamente isso que vai acontecer. Os insiders de ETW vão trocar Ethereum por ETW, ou vão trocar por USDC, USDT, e a Glassnode não mente que isso pode estar acontecendo, pois desde maio desse ano nós estamos com o valor bem elevado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós estamos com um valor bem elevado, uma quantidade absurda de tokens USDC e USDT nas corretoras. Aumentou gigantemente a liquidez, o poder de compra do mercado cripto. E recentemente aconteceu agora com a aproximação do Demerge, tá? Então, desde maio, desde 15 de maio, nós estamos vendo uma entrada violentíssima de liquidez em dólar dentro do mercado cripto, tá? Então, o que acontece? Provavelmente, esses caras estão se preparando para fazer se preparando, digamos, para essa guerra, tá? O Rafael falou assim, esse ETW já tem corretora, sim, mas é uma corretora pífia, tá? Que é a Poloniex. E a BitMEX também, tá? Mas ele não está em corretora, por exemplo, na Binance, porque a ideia deles é levar para a Binance, a ideia deles é para levar para uma Coinbase, a ideia deles é para captar liquidez em corretoras que são as corretoras dominantes do mercado, a OKX, a Coinbase, a Bitfinex, a Binance, tá? Porra nenhuma de Poloniex, tá? Não é porra nenhuma de Poloniex. Então o que acontece? A gente vê, sim, já tem algumas, ainda não tem ETHW na Uniswap, por exemplo. E aí vocês têm que entender o que vai ser. Vai ser uma porcaria esse token. Por quê? Porque o que faz o Ethereum ser diferente do Bitcoin? O Ethereum, ele, assim como o Bitcoin é o ouro, né, digital, o Ethereum ele seria o petróleo, porque o Ethereum também é escasso, ele também vai ter escassez, agora a partir do Proof of Stake, e ele tem mais usabilidade. E o que torna o Ethereum mais ter usabilidade? O que vocês acham? A porra da Chainlink. A porra da Chainlink é o protocolo que traz informações do mundo real e envia para dados on-chain, né? Então ele transfere informações do mundo atual, informações do mercado atual e transfere para dados on-chain. E essa migração de dados é o que permite, é o que faz funcionar os sistemas DeFi, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, a Chainlink, ela não vai dar suporte para o Ethereum W. Ela não vai dar suporte.
O que vocês vão ver agora é um Ethereum inútil. Um Ethereum que serve como se fosse um Bitcoin. Mas para que você usaria um Ethereum que serve como Bitcoin se já tem a porra do Bitcoin? Para que serve um Ethereum de Proof of Work que não possuem contratos inteligentes, que não possuem movimentação de DeFi? Para que você vai querer esta merda? Esse é o grande questionamento que eu vos faço, ok? Então, a Chainlink, ela não vai dar suporte para o hard fork do Ethereum. O que é o hard fork do Ethereum? O Ethereum W. ETH-W, tá? Então, para que serve o ETH-W? O ETH-W serve para distração de investidores para fazer com que as baleias, os mineradores, os grandes mineradores da rede Ethereum consigam captar liquidez diante dessa migração, tá? Tentando fazer com que você deposite dinheiro na corretora, comprando, usando os teus reais, os teus dólares aí que você juntou a vida toda para comprar o ETH-W, tá? Então, em um primeiro momento, na minha opinião, isso vai acontecer. Muita gente no mundo todo vai comprar ETH-W, na minha opinião, tá? Tanto é que o preço dessa merda tá subindo. Só que uma coisa é você investir num negócio desse, sabendo o que você está comprando. Outra coisa é você entrar no negócio e não saber o que você está comprando. Então, o que as pessoas vão comprar agora recentemente são porcarias, tipo o Bitcoin Cash, tá? Só que versão Ethereum. Você vai ter um Ethereum Proof of Work que não vai ter contratos inteligentes, que não vai ter suporte a contratos inteligentes, certo? Que não vai ter movimentação, não vai ser o nosso petróleo, que é útil, né? Que é um ativo útil. Porque o Ethereum hoje, que é o Ethereum como conhecemos, o Ethereum convencional, o Ethereum POS, né? O Proof of Stake agora que vai se tornar com o Demerge, esse Ethereum, ele é o Ethereum que tem usabilidade, esse é o Ethereum que é o Ethereum real, o Ethereum, digamos assim, o Ethereum útil, o Ethereum que tem desenvolvimento, que tem equipe de desenvolvimento, que tem time de desenvolvimento. Não é o Ethereum dos mineradores. Tá? Então vamos separar as coisas aqui. Vai ter o Ethereum dos mineradores que investiram 5 bilhões de dólares em máquinas para ficarem minerando Ethereum, sabendo que essa integração ia acontecer, estão se preparando para essa movimentação. E nós temos o Ethereum verdadeiro, que é o Ethereum funcional, o Ethereum que a gente utiliza como DeFi, a gente utiliza aí para prover liquidez para o mercado DeFi, o mercado DeFi da rede Ethereum, que também desenvolve vários instrumentos financeiros descentralizados, baseados em sistemas centralizadores como os bancos, tá? Então, a Chainlink já deixou avisado aqui, tá? A Chainlink já deixou avisada que não vai dar suporte para o Ethereum W. E com isso não teremos contratos inteligentes na rede Ethereum. Então, basicamente você não vai ver desenvolvimento nessa rede, tá? Porque é uma rede baseada em mineradores que querem captar a liquidez do mercado de forma tardia, certo? Essa é a ideia deles.